Toda vida tem sua essência, seu núcleo, seu epicentro, do qual tudo flui, para o qual tudo reflui. Esse momento é o da mãe ausente, o menino, a casa vazia, o pátio deserto, o chamado sem resposta. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Hamnet, da Maggie O'Farrell, que eu li no Kindle. Eu vou de todo modo deixar a capinha colorida aqui. Esse é um livro que eu estava com alguma vontade de ler. Quando eu vi esse nome Hamnet, eu sentia assim, uma certa familiaridade. Eu fiz aqui no canal há alguns anos o projeto Read More Shakespeare, em que eu li o teatro do Shakespeare, né? Li praticamente todas as peças. E eu sabia que Hamnet era o nome de um dos filhos do Shakespeare, o filho dele que morreu e que ele homenageia com o nome da peça Hamlet. Embora Hamlet, a peça não tenha necessariamente a ver com a vida do Hamnet, que inclusive era um menininho, morreu com 11 anos. Lendo informações sobre o livro no site da editora, que é a Intrínseca, eu vi que, de fato, o livro tinha a ver com a família do Shakespeare. Então, o que a Maggie O'Farrell faz aqui é uma ficcionalização da vida da família do Shakespeare, sobre a qual se sabe muito pouco. Sobre a vida pessoal do próprio Shakespeare sabe-se pouquíssimo. Então, o que há muita especulação, as pessoas fazem algumas deduções a partir... Estudiosos fazem deduções a partir da análise de documentos, mas sabe-se muito pouca coisa. O que se sabe é que o Shakespeare, que era de uma cidade chamada Stratford-upon-Avon, passou boa parte da sua vida em Londres, separado da sua esposa e dos seus filhos. Então a sua família morava em Stratford-upon-Avon, enquanto ele trabalhava em Londres com as companhias de teatro das quais ele participava, que era a The Chamberlains e, em seguida, a The Kingsmen. A Maggie O'Farrell é uma autora da Irlanda do Norte. Ela vive na Escócia, esse é o 8º livro dela, e com ele ela ganhou o Women's Prize for Fiction. A Maggie, então, decide imaginar uma vida para a família do Shakespeare. Então é um romance ficcional, ele tem um quê de romance histórico, né? Porque ela vai nos levar aí para a Inglaterra do século XVI, e ela faz isso com muita competência. E mais que imaginar a vida do Hamnet, ela vai, na verdade, imaginar a vida da esposa do Shakespeare, a Anne Hathaway. A Maggie fez a escolha de chamar a Anne de Agnes, porque fazendo pesquisa lá sobre a vida do Shakespeare, ela viu que o pai da Agnes se refere a ela no testamento com esse nome, né, com essa grafia, que parece que não se lê exatamente Agnes, seria algo como Anise. Mas eu vou chamar de Agnes, porque eu não vou conseguir me lembrar muito provavelmente que era Anise. O título do livro, então, pode parecer um pouco apelativo, né? Poxa, ela vai falar da Agnes, mas aí o nome do livro é Hamnet. Mas tem muito a ver. Eu diria que um dos temas do livro é a ausência. E uma das ausências mais marcantes na vida da Agnes vai ser exatamente a do Hamnet. A gente começa o livro sabendo que o Hamnet vai morrer. Uma das poucas coisas que se sabe sobre a esposa do Shakespeare é que ela era 8 anos mais velha do que ele e que ela casou grávida. Então existem especulações, são só especulações, porque não tem nenhuma prova disso, de que ela talvez tivesse forçado aí esse casamento. O Shakespeare era filho de um luveiro, mas ele acaba indo para Londres, onde ele se estabelece como dramaturgo e ator, e ele não dá prosseguimento, então, a esse negócio do pai dele. Lendo esse livro, a impressão que eu fico é a de que a Maggie queria pensar na estrutura familiar que permitiu que Shakespeare fosse quem ele fosse, de certo modo. Então, ela vai fazer esse foco todo na família do Shakespeare, sobre a qual não se sabe nada. Essa família que acabou ficando historicamente praticamente esquecida. Essa é uma opção bastante clara na medida em que ela não nomeia o Shakespeare em momento algum. Ela o chama de o tutor de latim, que é a profissão dele quando ele conhece a Agnes, depois de o dramaturgo, o esposo, o pai. Ela sempre se refere a ele ou em relação ao parentesco ou em relação à profissão que ele está exercendo. Então ela não fala o nome dele em nenhum momento do livro. E essa história que ela cria para a família do Shakespeare é bastante doméstica, então ela vai mostrar um pouco como é a diferença ali do campo para a cidade. A Agnes era uma moça do campo, ela vivia numa fazenda. A gente vai descobrindo que ela era filha de uma mulher que tinha algo de selvagem, e aí a Maggie vai articulando de maneira muito interessante alguns folclores ingleses, né, e algumas histórias folclóricas, na medida em que ela relaciona a Agnes, o seu irmão e a sua mãe
a uma vida mais selvagem, uma vida na floresta. Isso também tem algumas evocações com as peças do próprio Shakespeare, como O Sonho de uma Noite de Verão e algumas outras peças que têm essa valorização da magia e da natureza, do mágico em relação à natureza. A Agnes, personagem, está muito ligada a esse mundo da magia e das plantas. A gente vai vendo que ela é uma personagem que tem um quê de feiticeira, porque ela manipula e entende de plantas. Ela tem uma intuição muito grande, ela é quase uma sensitiva, ela percebe as coisas sem que as pessoas falem. E eu preciso dizer que esse aspecto da Agnes sensitiva não foi o aspecto mais original do livro para mim. Eu adoro personagens que têm alguma ligação com bruxa ou feiticeira, porque normalmente são mulheres independentes, são mulheres que têm um ofício, que vivem desse ofício, elas normalmente são estigmatizadas, então as histórias normalmente têm a ver com como que elas lidaram com esse estigma, enfim, e também as mais hipócritas, como normalmente a sociedade lida com elas, porque na frente fala mal, mas escondido vai lá usar os serviços da pessoa, né, então eu já fiquei animada, né, uma das coisas que me fez também querer ler o livro era esse lado meio bruxa da personagem. E aí eu gosto muito da ligação que ela tem com a mãe dela, tem uma coisa de ancestralidade, ela perde a mãe e fica meio órfã, ela e o irmão, e aí eles passam a ter uma madrasta, viveu com o pai e com a madrasta tem mais um monte de filho e a relação dela com a madrasta não é muito boa, então ela tem um pouco, a primeira ausência marcante dela é a da mãe, é quando a mãe dela morre, então ela tem essa ancestralidade com a mãe, que era uma mulher da floresta, ela acaba sendo também uma mulher com uma ligação muito grande com a floresta, e com as plantas e com os animais. E por causa dos seus conhecimentos com plantas, ela vira uma espécie de curandeira na cidade, né? Quando ela casa com o Shakespeare, ela vai para a cidade para viver com ele. Eles têm esse casamento que também não é muito desejado pelas famílias. E aí tem assim um leve eco de Romeu e Julieta, num outro momento também vai ter um leve eco de Romeu e Julieta. Em vários momentos a Meg evoca elementos das peças do Shakespeare. O que eu achei interessante porque se ela, por um lado, ela escolhe não nomear o Shakespeare e dar foco, botar o foco na família dele, por outro lado, tem aqui e ali menções às peças dele. Então ela não deixa de fazer algum tipo de homenagem ao dramaturgo também. Mas como eu disse, o lado bruxa da Agnes para mim não é desenvolvido da maneira mais original, embora as relações domésticas sejam muito interessantes. O livro, embora ele tenha essa coisa de falar das relações familiares, do cuidado doméstico, da rotina doméstica ali da família do Shakespeare, que é uma família cheia de tensões, o Shakespeare tinha muito ressentimento com o pai dele, que era um homem grosso, era um homem violento. A Agnes começa a ter também um pouco de, não de rivalidade, mas aquela rusga clássica com a sogra, né? Então a mãe do Shakespeare também tem uma implicância, inclusive pelo fato de a Agnes ser estigmatizada como uma selvagem, uma mulher do mato, alguma coisa assim, uma curandeira. A gente também pode dizer que o livro tem toques de fantástico e de fantasia. Algumas coisas sobrenaturais acontecem aí nesse livro, algumas delas são bastante interessantes, mas eu também diria que isso também não é a coisa que mais me chamou a atenção nesse livro. O que me pegou assim no livro mesmo e que eu amei e devorei é a narrativa e a caracterização desses lugares e desses personagens, a criação de atmosfera que a Meg faz. O livro de fato nos transporta para uma Stratford-upon-Avon do século XVI. A própria cidade não é nomeada, ela fala muito o nome das ruas, Henley Street, ela fala o nome da fazenda, ela evita ao máximo se nomear Stratford-upon-Avon, embora Londres ela nomeie. E o livro tem uma sutileza de ir mostrando que tem certos elementos ali da família do Shakespeare, da vida familiar do Shakespeare, como a tirania do pai, alguns eventos relacionados à vida da Agnes, ou alguns eventos relacionados à vida dos seus filhos gêmeos, né? Porque o Hamlet, ele era gêmeo, ele tinha uma irmã gêmea, a Judith. O Shakespeare teve 3 filhos, né? Ele teve uma filha primeiro, e 2 anos depois ele teve esses gêmeos, e aí aos 11 anos o Hamlet acaba morrendo. E não se sabe direito a causa da morte. A Meg vai criar uma causa aqui interessante e também um pouco alarmante. Mas de um modo muito sutil, a Meg vai mostrando como talvez esse universo familiar também tenha servido de inspiração para o Shakespeare, porque fala-se muito como as peças do Shakespeare são inspiradas em outros trabalhos literários, outras peças, outras histórias mais antigas, lendas. Mas eu acho que ela também tenta mostrar como talvez ali alguma coisinha da vida familiar e doméstica tenha inspirado. E aí a gente vê algumas menções,
Como eu já falei da magia, da floresta, da bruxaria, mas tem essa situação do cross-dressing, que é uma pessoa de um gênero vestida de outro gênero, talvez para se salvar ou talvez por preferência mesmo. O tema da confusão dos gêmeos que trocam de lugar, dos gêmeos que são confundidos, isso também é muito explorado na obra do Shakespeare, a gente vai ver aqui com os gêmeos filhos dele também. A aparição de fantasmas, vamos lembrar que Hamlet é uma peça que no seu início tem o fantasma do pai assassinado aparecendo para o Hamlet, assim como tem o fantasma do banco aparecendo para o Macbeth, né, na peça de mesmo nome. Então, a gente vai percebendo que tem esses pequenos elementinhos shakespearianos aí soltos na história e que a Meg, na verdade, tenta costurá-los ali a uma possível vida familiar, que obviamente ela está inventando, né? Ela está criando aí essa possibilidade. Eu diria que a própria Agnes tem um quê de personagem shakespeariano, na medida em que o Shakespeare tem uma série de personagens que são muito inteligentes, astutas, independentes, que são mulheres imponentes. Eu consigo me lembrar aqui da Rosalinda, da Pórcia, da própria Julieta, da Helena, que são mulheres que, assim, elas não chegam a ser tirânicas, como Lady Macbeth, mas elas são mulheres que resolvem a trama, que conseguem se defender, que criam um estratagema para resolver uma determinada situação. Então, são essas mulheres que são inteligentes, são muito astutas. Então, eu acho que a Agnes, ela também tem um certo eco de personagem shakespeariana. Sem contar que é bruxa, né? A gente também tem algumas mulheres ali com poderes. A grande qualidade desse livro é, de fato, essa caracterização, essa capacidade de nos fazer imaginar a rotina de Stratford-upon-Avon e de Londres também, porque num determinado momento vai ter cena em Londres, e como as coisas aconteciam naquela época. É tudo muito vívido e é tudo muito sensorial, em alguns momentos é até um pouco poético, uma beleza poética nas descrições também. Nada muito pesado, porque o livro tem uma fluidez, ele é um livro gostoso de ler, aquele livro que você se sente imerso mesmo, eu diria que é uma leitura de imersão. Um dos melhores capítulos desse livro, que é realmente muito marcante, que eu acho que ela já merecia ganhar prêmio só por esse capítulo, é um capítulo em que ela descreve o caminho da peste negra até chegar à Inglaterra. A gente vai ter o aparecimento da peste negra aqui. E o que ela faz, cara, é quase a odisseia das pulgas, né? Porque a peste negra, ou a peste bubônica, ela é transmitida pela pulga, né? Pulga de macaco, pulga de rato. E a gente vai vendo a movimentação ultramarina dessas pulgas para que a peste chegue na Inglaterra. Cara, é muito minucioso e sensorial, e é emocionante também o modo como a coisa vai acontecendo, sabe? Cara, eu fiquei realmente muito impressionada com esse capítulo. Eu havia dito que esse é um romance muito sobre a ausência, e a Agnes é uma mulher que vai ser muito marcada por essas ausências na sua vida. A primeira ausência é a da mãe, então essa mãe com quem ela tem tantas semelhanças e que vira essa espécie de referencial ancestral. Depois ela vai ter a perda do Hamnet, né? A ausência do Hamnet e o modo como isso acontece também, ela faz de uma maneira fantástica, o elemento mágico entra aí de maneira muito bem utilizada, eu diria. Um dos momentos mais pungentes vai ser o luto do Hamnet. Eu acho que foi uma das descrições do luto mais bonitas e poéticas que eu já vi. É um assunto muito difícil e eu acho que ela consegue dar uma realidade muito grande. Todo mundo que passou pelo luto acho que se reconhece nas descrições que ela faz e nas percepções, nas sensações, nas epifanias ligadas à ausência de alguém que se foi definitivamente. Mas ela também faz com muita beleza essa representação e é muito bonito, assim, é uma passagem muito bonita. Eu não sou muito emotiva de chorar, não, mas eu fiquei muito presa e muito impressionada com a maneira como ela consegue descrever esse luto. A outra ausência determinante é essa aí do próprio Shakespeare, do próprio dramaturgo, que não fica lá com eles, né? Então ele vem de vez em quando viajar, mas a vida dele é numa outra cidade. E as maneiras como o Shakespeare é aparentado a seus próprios personagens, né? O fato que ele vai escrever uma peça, né? Vai escrever o Hamlet é uma peça que tem um fantasma e é o fantasma do pai.
e em que medida Shakespeare ele mesmo não é um fantasma para essa família. Ele é um pai que também é um fantasma, visto que ele não tá ali próximo, né? Então tem esse jogo aí da ausência que é explorado em comparação com elementos das peças do teatro do Shakespeare. E a maneira como o livro se encerra, né? Aí eu não vou falar do final, não vou dar esse spoiler, porque acho que vale muito a leitura. É muito interessante a maneira como ela vai relacionar essa peça super específica, né, Hamlet, uma peça de vingança pela morte do pai, a hesitação desse filho com essa vingança, que a gente sabe se deve fazer, que não deve fazer, enfim, é uma peça super complexa, super tensa. Tá resenhada aqui no canal, vou deixar o link aqui para quem quiser ver. E como ela vai relacionar essa peça com o Hamlet, o filho do Shakespeare, visto que são pessoas diferentes, idades diferentes, né? O Hamlet, personagem, é um adulto, ele já fez faculdade, e o Hamlet era um garotinho, né? Então, de que maneiras ela vai juntar essas duas coisas, eu achei muito bem feito. Eu não achei nada muito espetaculoso, eu achei sutil e inteligente. Também não é muito óbvio, porque é uma associação um pouco difícil de fazer. Talvez o Shakespeare da vida real só tenha querido usar o nome do seu filho de inspiração mesmo. Talvez ele não tenha tido uma inspiração realmente direta na vida dele, mas a maneira como a Meg faz é muito interessante. Eu acho que é muito difícil, pelo menos com o meu repertório de leitura, não lembrar de duas leituras muito interessantes. Eu acho que uma delas é o texto da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, onde ela imagina a irmã do Shakespeare, né? E ela vai dizer por que a Shakespeare mulher não poderia ter surgido na época do Shakespeare, porque afinal de contas ela não poderia ter estudado. Isso é uma coisa que ela explora muito bem no livro, né? Poucas mulheres sabem ler, e se elas sabem ler é porque um homem teve boa vontade de ensinar, mas elas não eram obrigadas a saber ler, né? Então os homens é que sabiam, e alguns deles que sabiam. Então eu imagino que a Meg tenha tido em mente essa coisa da vida familiar, inclusive a irmã do Shakespeare. O Shakespeare tinha uma irmã, e essa irmã está no romance. Mas eu acho que ela pensa também, né? Acho que ela deve ter pensado um pouco nessas reflexões da Virginia Woolf, especialmente no fato de como a organização da vida doméstica de um artista permite que ele consiga trabalhar, né? O livro da Virginia é exatamente sobre se um artista quer trabalhar, uma artista precisa ter um teto seu, um espaço seu, um soldo seu. E numa época onde isso não era comum para mulheres, o fato de que tudo isso já estava meio que arrumadinho pro Shakespeare permitiu que ele pudesse trabalhar. Ainda que, claro, não tô aqui demonizando o Shakespeare, ele mandasse dinheiro para casa, né? Ele comprou casa para a família dele, ele conseguiu ganhar muito dinheiro como dramaturgo, e acho que me parece que ele deixou a família dele na Rua da Amargura financeiramente, mas ele era uma figura ausente. O outro texto que me lembrou não é uma associação muito direta, mas são os textos da Christa Wolf, uma autora alemã que procura recontar mitos e também pensando histórias diferentes para mulheres, né? Ela faz isso com a Cassandra, ela faz isso com a Medeia, 2 livros também já resenhados aqui no canal, onde a Christa não é muito reverente aos mitos, às tradições mitológicas. Ela procura questões, né, caminhos alternativos para essas personagens, e nesse sentido ela até se afasta um bocado do mito original. Mas eu me lembrei porque tem essa coisa de que é uma autora contemporânea tentando pensar uma outra vida para essas personagens femininas que não tenha sido uma vida pensada ou cantada ou criada ou imaginada por um homem, ou imaginada numa perspectiva mais patriarcal, talvez. Então, gente, o que eu diria pra vocês sobre Hamlet é que talvez não seja o livro mais original que você vai ler do ponto de vista do enredo, mas é um livro que tem um texto belíssimo e que ele consegue, de fato, te capturar, te prender, te imergir na vida ali daquela família. E que tem esse tratamento belíssimo sobre o luto, que faz conexões interessantes com a obra do Shakespeare. Eu, de fato, acho que quem leu as obras do Shakespeare o livro ele cresce um pouquinho, porque você consegue perceber essas relações. Não é impossível ler o livro se você não tem conhecimento da obra do Shakespeare. Mas eu acho que o livro cresce, ele fica mais interessante se você leu, pelo menos, as principais peças. Pra mim, foi uma leitura muito magnética, que me prendeu e que eu devorei, que toda hora eu queria voltar. Aquele livro que dá vontade pra você voltar nele, sabe? Você quer voltar para aquela leitura porque você sabe que
vai ser muito bom. Então foi esse tipo de leitura, eu diria. Eu sei que esse livro saiu pelo Clube Intrínsecos, imagino que muita gente tenha lido, não sei se vocês leram, eu vi até poucas resenhas aqui no YouTube sobre ele, mas se você tiver lido e quiser conversar comigo, os comentários estão aí. E é isso. Muito obrigada a todas pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!